De volta com os donos da bola, isso quer dizer então que você foi eliminado no vestibular? Mas explica direito aí por quê, né? Eu fiz jornalismo, todo mundo sabe, não sei nada de matemática, fechei português e zerei matemática, e aí sobrei. Então conta não é com o Diogo Ramalho. Com caras novas, o elenco do Cruzeiro inicia o trabalho para a temporada 2016. Por enquanto, nada de trabalho no campo e novidades mesmo, só em relações às negociações. Roda o VT. Jogadores dentro da academia para uma bateria de exames e testes físicos. Jornalistas do lado de fora. Pouco pôde ser observado no início dos trabalhos na Toca da Raposa 2. Na reapresentação do Cruzeiro, o campo ficou assim. Vazio, vazio, movimento de verdade só na sala de imprensa. Primeiro foi a vez de Ariel Cabral comemorar a renovação com o Cruzeiro por mais 3 anos. Quero agradecer a Cruzeiro, a diretoria, ¿no? Que está comigo desde que cheguei aqui a Cruzeiro. E bueno, muito feliz de estar acá e agora quero mais, quero ganhar títulos e entrar na história de Cruzeiro. Em seguida, o vice-presidente de futebol, Bruno Vicentim, falou do método de trabalho da diretoria para montar o elenco da Raposa. O grande desafio do Cruzeiro era, devido ao Profut, diminuir a folha e ao mesmo tempo contratar jogadores de qualidade. A gente acha que a gente está fazendo isso. E não para por aí. O clube ainda espera anunciar as contratações do volante colombiano Cuéllar e do meia argentino Pisano. Por outro lado, o meia Marquinhos já se despediu dos companheiros e vai jogar no Internacional. Já o lateral esquerdo Mena está muito próximo do São Paulo. Um jogador caro para começar uma temporada como reserva e ocupar uma vaga de estrangeiro como reserva. Então é um jogador que a gente teria o interesse de usar ele, mas aparecendo uma proposta para ele ser emprestado, para ele jogar, para ele estar numa grande vitrine, interessa ao Cruzeiro. Ainda não tem nada fechado, mas estão conversando. As negociações do Pisano e do Cuéllar estão em andamento. Se as duas se concretizarem, a gente praticamente fecha o grupo. Novo comandante da equipe, David, participou do planejamento do elenco e mostrou otimismo para a temporada. Nós mantivemos aí a base do ano passado e qualificamos mais o grupo. Eu estou muito esperançoso que o ano de 2016 nós vamos ter grande surpresa, grandes competições e que temos grande chance de chegar. André Salles, eu também estou falando Cuéllar, mas nosso especialista em espanhol aqui falou que é Cuéllar, né? Cuéllar. Gente que estava na Colômbia passando férias. Você tirou quanto em espanhol no vestibular? Não, eu fiz inglês. English? Aqui, tem gente aqui em Belo Horizonte que fala dátalo. Aí vem um repórter passar férias aqui, o dátalo está indo para algum lugar. Como pronuncia? Dátalo. Pronto, aí chega lá, é dátalo, porque eu tive lá em Belo Horizonte e fala, então vamos com calma, viu? Vamos perguntar pro jogador. Não, vamos esperar. Vamos perguntar pro jogador. Vamos falar do Cruzeiro. Falando de gringo, o Mena ali, que na matéria coloca-se como uma possibilidade a ida dele para outro clube, na verdade já está anunciado no São Paulo, né? Foi embora, vai trabalhar com o Bausa. Vamos responder as perguntas que a Kika Branco fez a respeito do camisa 10 do Cruzeiro, por exemplo. Ano passado foi o assunto, dominou a pauta do programa durante vários meses ali, a questão do meia do Cruzeiro. E agora, com o Santisminho, com o Pisano praticamente acertado, com esses dois jogadores, Eduardo Panzi, o Cruzeiro tem um camisa 10? Camisa 10 ou meia, porque 10 tem desde que o Arrascaeta chegou, né? Ele pegou a 10 e não largou mais. Agora, o meia, aí é a cabeça do David. Pelas entrevistas do David, pelo que eu tenho escutado, o Cruzeiro começa com o time que terminou o ano passado, não deve mexer muito, apenas a lateral direita, que o David na entrevista falou que o Cruzeiro perdeu, não. O Cruzeiro abriu mão do Ceará, ele não perdeu o Ceará. Quem está perdendo é o Corinthians. Não deve ter grandes mudanças no time do Cruzeiro. À medida que for passando, a questão de adaptação, precisa ver se o Pisano vai se adaptar rapidamente, se o próprio Sanches vai se adaptar. Não vou ficar falando Sanches-Min, não, vou optar pelo Sanches, depois a gente descobre o que ele prefere. Se o próprio Sanches vai se adaptar rapidamente, eu acredito que se esses jogadores... Aí ele vai falar Minho e você vai continuar falando Sanches. Não, aí eu falo Minho. Se esses jogadores, se a adaptação deles for tranquila, talvez um deles ganhe a posição titular ou até os dois. Mas eu não acredito no David mexendo demais nessa equipe para o início de temporada. Janeiro, fevereiro, até o início de março, eu acredito que o David jogue com essa equipe que terminou 2015. Acho que é o Arrascaeta ali com a 10 nas costas. Talvez o primeiro a deixar o time titular pode ser o Marcos Vinícius, por questão de experiência, é muito jovem ainda. Se o Alisson estiver bem fisicamente, eu não vejo o Alisson fora desse time titular. E o William, pelo que fez no ano passado, dificilmente vai sair da equipe.
Respondendo a pergunta do telespectador, você já deu sua opinião aí, eu encaixaria ou o Santisminho ou o Pisano nesse time na vaga do Williams. Gostaria de ver um Cruzeiro com Alisson, com Arrascaeta, com o William, Bigode, esses três que eu sempre pedi juntos no time titular, e com mais esse quarto elemento aí de habilidade na vaga do Williams, que é um pouco mais burocrático. Acho que dá para jogar com o Cabral ali de segundo homem, de segundo volante, saindo mais para o jogo, com um time só com gente que sabe tocar a bola, só gente que entende ali do riscado. De Mara Oliveira, a questão do Marcelo Moreno, que foi outra dúvida ali do nosso telespectador. Alguma notícia, alguma possibilidade? Há algumas semanas ele deu uma entrevista, como que eu posso dizer? Dizendo ali em muito bom tom que gostaria de jogar no Corinthians. Hoje de manhã, a notícia é que o Corinthians pode perder mais um jogador que não vinha sendo citado, que seria o Wagner Love, e que não seria para a China. O Wagner Love iria para Mônaco. Imagina o Wagner Love em Mônaco, Eduardo Panzi. Que contraste, né? Mas ele iria para lá e o Corinthians ficaria sem um centroavante. O Marcelo Moreno disse que gostaria de jogar por lá. A gente junta as duas pontas. Mas e para o Cruzeiro? Tem chance do Marcelo Moreno chegar? E você acha que o Cruzeiro precisa de um centroavante? Eu acho que o Marcelo Moreno não deveria ter ido embora. Quando eles fizeram a opção errada naquele momento. Eu acho que naquele momento foi errado. Mas do que a gente tem visto hoje já não é prioridade. Ele mesmo veio a Belo Horizonte, ele tem esse carinho todo pela torcida e disse que nesse momento não estava difícil dele sair de lá e tudo, mas vai saber o que o Corinthians está oferecendo nesse momento. E as notícias que chegam de São Paulo é que não é só o Marcelo Moreno, né? O Corinthians estaria tentando, por tantas perdas, né? Agora falando de Gil também, o caso pode ir para a Turquia e tudo, o Montijo seria um dos nomes e o Tardelli também. E aí eu estranho, o Tardelli disse que não está muito bem lá também não, mas também falou que não podia voltar agora por questão de contrato e tal. Por causa do Cuca. O Tardelli tinha brigado com o Cuca saiu. Pois agora é o Mano Menezes. Então não sei, porque em São Paulo as notícias são essas nesse momento. Às vezes também o pessoal aumenta muito o número de jogadores, porque é o Corinthians, porque estão tentando abafar um pouco o que está acontecendo por lá e tudo. Mas nesse momento eu não acho que o Marcelo Moreno seria essencial. Eu concordo com você, eu acho que ali, não sei, alguma coisa me disse que o Pisano, e aí você vai tendo informação e olhando, ele pode ganhar essa vaga ali no meio. Acho que ele pode ser o primeiro desses que estão vindo, só para completar, de reforço que a gente está falando aí tudo, e até do Sanches Min, que tem a questão da lateral, que você até falou aqui ontem e acertou, né, pelos planos do Cruzeiro. Não sei, eu acho que o Pisano pode ganhar. Por experiência, pelo que a gente tem visto dele jogar, eu acho que ele vai ganhar essa vaga. O Cadu falou do Williams, eu nem citei o Williams, porque para mim o Marcos Vinícius seria titular no lugar dele. Porque eu, sinceramente, não curto muito o Williams. Agora, essa questão do Marcelo Moreno, gente, se você prestar atenção na entrevista do Bruno Vicentim ontem, ele fala que, tirando esses nomes que já foram falados, esses que ainda estão chegando, só uma oportunidade que o Cruzeiro contrataria mais um jogador. E o Marcelo Moreno não vai vir como oportunidade. Ele vai vir com grana. Se o Corinthians botar grana, ele vem. Então não seria oportunidade. O Marcelo Moreno está vindo de graça, está vindo por só salário. Não vai ser isso. Se for para o Corinthians vai injetar dinheiro. E não é o caso do Cruzeiro. Michael Fabiano, porque ali no nosso VT, o próprio David falou que o único jogador que saiu entre os titulares, Ceará, mas era um titular. E os dois vinham brigando pela ali, né, reserva imediata. Na verdade, o Fabiano tinha até certa prioridade nos últimos tempos. Só que o Cruzeiro fala também em recuperar o Mike, se for o de 2013 é inquestionável. O que você faria? Você conhece da posição, né? É um volante, mas joga de lateral também, né? Você praticamente respondeu. Se conseguir recuperar o Mike, não tem discussão. É o Mike. Respondendo para agora... o que você faria? Você daria essa oportunidade? Ou... Eu buscaria um... Aí como que vai recuperar o Mike sem dar chance para ele? Sim, a gente até discutiu para mim agora isso é o Mike. Porque o Mike tem potencial para subir. O Fabiano não tem não, é aquilo ali, ponto. Para mim agora o Cruzeiro vai jogar hoje. Eu escalaria o Fabiano. Mas eu entendo que Campeonato Mineiro, Sul-Minas Rio, é o momento de fazer isso, de colocar também o Mike, de testar para decidir quem é que fica. Mas o que vai ter agora é Mineiro e Sul-Minas Rio. Pois é, então é o momento de fazer isso. O Mike eu estou falando que para jogar primeiro jogo da temporada, escalar o Cruzeiro hoje, eu escalaria o Fabiano. Tá, mas depois de amanhã já é o Mike. Não, aí eu faria testes. Escalaria o Mike, tentaria dar uma sequência, se não correspondesse, voltaria com o Fabiano. É questão de testar, isso aí é função do treinador. Hoje, se eu fosse escalar o Cruzeiro, pelo que acabou a temporada, até questão de mérito, eu colocaria o Fabiano na direita. Mas, para mim, atualmente,
o que vem jogando o Fabiano e o Mike, nenhum dos dois serve atualmente para ser titular. O Mike já jogou futebol para ser eleito melhor lateral do campeonato, para ser vendido para a Europa, para ser convocado para a seleção de base. Tudo bem, mas já jogou. O Fabiano não. O Fabiano parou num lugar, ele não é jogador para ser melhor de campeonato, não é jogador para a seleção. E nem jogou, não é tudo bem, Diogo. E o Fabiano nunca jogou. Ou seja, entre quem já jogou e quem nunca jogou, é o Mike. O Fabiano é reserva. Mas não era com o David. Fabiano não é jogador. Se eu for pegar jogadores que já jogaram para falar que deixa de falar, quem interromper a mulher feia. Olha só, mas e o Diogo pode trazer essa informação melhor do que qualquer um. A gente está falando muito no Mike na lateral. Mas com o David e com o Mano, onde é que ele estava treinando? Volante, meio campo, um pouco mais então, pé direito. Será que mas aqui, será que passa pela cabeça do David mesmo que ele seja... Porque se era o David, e isso a gente sabe da diretoria, e sabe do próprio Mano que falou, que dava essas coordenadas, vamos testar ele por ali ou por aqui, ou as alternativas que o Cruzeiro tinha, o David pensa no Mike também ali pelo seu lado. Eu duvido. O Cruzeiro tem o Williams, o Cruzeiro tem o Williams, Henrique, Coelhar, tem o Ariel. Isso tudo então, gente, é muita gente. O Cruzeiro está contratando 4 colombianos. É porque se a gente falar com o Ediar aqui, ele xinga. Vocês ficam à vontade. Como é que é a pergunta que você fez lá? O Cris chama o Eraso de Eraso, então você pode chamar do que você quiser também. Mas em relação ao Mike, eu acho que pensavam sim do Mike como volante. Mas aí, quando o Ceará já não faz parte, eu acho que o pensamento no Mike é na Diogo Ramalho, um quiz rápido aqui pro Diogo Ramalho. Boca Juniors, Boca Juniors ou Boca Juniores? Mas se for a portuguesa é Juniores, né? Porque não tem acento. Ou é Boca Juniors ou Juniores. O Z em espanhol tem... Não, mas não tem o E, né? A pronúncia do Z em espanhol é S. Por isso que o Cris fala Eraso. Tá, o que você ia falar? Não, o Cris fala Eraso. Tá, o programa não é do professor Pasquale sul-americano, não. Você ia falar uma coisa Não, o que eu queria falar é que eu não acredito no Mike jogando pelo meio. Quer dizer, tem muita gente naquele setor e não tem ninguém na direita. E outra coisa, entre Fabiano e Mike, eu concordo com o Eduardo Paz e discordo veementemente de você pelo seguinte, há até uma frase da concorrente da Globo, uma campanha que eles fizeram há 20 anos atrás. Nada substitui o talento. Né? Quando o talento está sendo mostrado. Eu sei, mas a hora de testar, a hora de dar algum gás, meu filho, volta a jogar, pelo amor de Deus, é agora. Mas eu falei Se não voltar... Aí, coloca o nota 6 lá, que vai resolver, que vai ser aquilo mesmo, que você já sabe que é aquilo. Mas eu falei que a hora de testar é agora. Eu disse que se eu fosse escalar o Cruzeiro hoje, eu escalaria o Fabiano. Ele terminou a hora de testar não é agora? É agora, mas a gente tem o mês de janeiro todo. Não, agora é hoje. Hoje é agora. O programa é agora, é hoje. E ainda tem um detalhe. Se o Pisano for titular ali pelo lado direito, o Mike poderia ter uma parceria parecida com a que ele tinha com o Everton Ribeiro. Porque no ano passado todo mundo falava isso. Pô, mas vocês têm que entender que o Mike não está jogando tão bem porque ele não tem ali um auxiliar, um cara fazendo a ultrapassagem, um jogador de habilidade, um meia que cai por ali para dialogar com o Mike. Esse ano o Pisano, que faz essa função, que é o rei das assistências lá na Argentina, está no Cruzeiro e joga pelo lado direito. Então por isso até que eu peço o Pisano na vaga do Williams. Então você também colocaria o Mike, né? Mike, claro. Aqui, se você tem um cara talentoso como esse, se o discurso da diretoria foi que o Ceará ia embora porque ele precisava ter chances, então vai começar com ele, não vai começar com o Fabiano. Diogo não tomou café hoje. Então vamos falar do Atlético. Tempo para testar tem. Não tá, ele tem talento, mas não está mostrando há mais de 1 ano e meio, gente. O Fabiano mostrou muito talento. O São Vitor está pedindo passagem, o goleiro do Atlético. Atenção, você não pode interromper nem mulher nem santo, meu filho. Agora quem vai falar é o Vitor ali, o goleiro do Atlético. E o Carlinhos Neves falaram de suas impressões, as primeiras impressões sobre o novíssimo treinador, o Diego Aguirre. Solta aí. O Aguirre, ele participa bastante dos treinamentos, ele orienta, ele motiva, ele explica bem, ele é bem didático. Acho que às vezes ele explica e mostra o exemplo, acho que isso é importante. Bastante participativo e bastante aberto ao diálogo, acho que esse é o caminho, né? Essa troca de informações que faz o trabalho evoluir. Ele é organizado, atualizado, é intenso, como o Cuca. Sabe se dirigir, se colocar e gosta de um futebol como o Levir gostava, né? Todos aqui da Comissão Técnica estamos passando para ele o que aconteceu com o Atlético nas últimas temporadas, a característica de cada forma de jogar, né, da equipe, dos jogadores. Então, acho que está sendo muito rico isso, vai ser uma experiência muito boa para nós e para o clube. Além dessas declarações, outra coisa interessante que foi falada sobre o Aguirre ontem, o Carlinhos Neves disse que ele é uma união do Cuca
com o Leverkusen, que tem um pouquinho de cada. A intensidade do Cuca, que é aquele cara vigoroso, né, emocional. Falou isso aí? Eu não prestei atenção, tá? Eu estava prestando atenção na Dimário Oliveira. Então já falou, não precisa repetir. Dimário Oliveira, explica a situação do Nenê aí, que parece que teve um ruído, né, Dimário? A gente te xingando. Pô, gente, não xinga, Dimário. Não, explica só explicar o seguinte, eu disse que notícias vieram do Rio de Janeiro de que o Nenê estava acertado com o Atlético. A gente consultou o Atlético disse que não tem nada. Foi isso que eu disse, que notícias lá no Rio de Janeiro davam isso, até porque o pessoal tá falando que o Daniel Nepomuceno estava por lá, então vai que ele está curtindo uma praia, sei lá. Rio de Janeiro é um lugar, Rio de Janeiro vai o mundo inteiro, né? E ele está nos Estados Unidos, vai ter uma festa ele foi lá. A informação é que ele está em Miami, que ele já está na Flórida. Porque vai ter uma festa com os dirigentes dos clubes participantes. O Fluminense, inclusive, já foi, está fazendo a pré-temporada até o Fluminense não tem CT, então lá. Mas só para dizer isso, e a gente consultou o Atlético disse que não tem nada de Nenê aí. A sua informação vai nessa mesma linha, Eduardo Panzi? Você sabe alguma coisa diferente sobre o Nenê? Não sei nada. Nasceu ou não? O Nenê está na Bahia, passando férias e representa sexta-feira ao Vasco. Se a gente levar em conta que o Eurico Miranda falou que ele não vem, a perspectiva é boa, porque tudo que o Eurico Miranda fala acontece o contrário. Inclusive as viagens que ele planeja. Inclusive Sibéria, inclusive o Vasco não caiu. Jorginho conversou com o Nenê durante as férias, vamos voltar num absurdo aqui. Hoje o Diogo Ramalho não está muito inspirado. Ele dizia que Nenê e Lucas Prato não podem jogar juntos. Falou mesmo. Não é que não pode. Você falou que não pode. Não, eu não gostaria, gente. Eu não gostaria de ver Prato e Nenê juntos. Não gosto do Nenê fazendo o meio campo, gosto do Nenê como atacante. Como lateral, né? E não vejo dando certo mas ele veja o Prato bem, junto. O Nenê, assim que ele chegou ao Vasco, o treinador ainda era o Celso Roth. E na apresentação, o Celso Roth dizia, o Nenê é muito interessante taticamente porque ele pode atuar em qualquer uma das 3 posições da linha de armadores, né? Pelo centro, pela direita ou pela esquerda, mas sempre atrás do centroavante, nunca como homem mais adiantado. Então, Diogo Ramalho, você me desculpa, eu não gostaria de ver. Tomara que ele venha, eu acho que seria uma grande contratação e pode jogar, inclusive, por trás ali do Lucas Prato, flutuando. Por isso que eu usei a palavra flutuar. O Nenê poderia flutuar ali no meio de campo. Se o Everton estiver assistindo a gente, ele até cuspiu a batata. O Everton mandou mensagem aqui pra mim, ô ídolo, você mandou mensagem no meio do programa. Mas vem cá, ele iria flutuar ali, não teria posição fixa. O Nenê vai ser centralizado, vai cair só pela esquerda. Não, ele teria a liberdade que ele teve no Vasco e o Atlético readaptaria. Eu acho que o Atlético ganharia muito com ele. Vamos esperar para ver se vem, para ver se dá certo. Porque não adianta comentar em cima do Se não der certo, eu quero o tape desse. Você vai torcer para não dar certo, para você vencer. Meu Deus. Porque jornalista é uma raça muito complicada. Normalmente o cara torce para aquilo que ele falou dar certo. Inclusive se vai contra o próprio time. O cara tem isso. O cara, ele prefere a opinião do que o time. A vaidade é tão grande. É porque eu não falei que ele não pode. Ele pode. Não falei que esse é o caso. Não falei que esse é o caso. Não sei o quê. Na carapuça se eu não falei que esse é o caso, porque inclusive eu não entregaria o seu time aqui. Eu acho que não daria certo. Então, se não der certo, se vier para o Atlético e não der certo, eu quero o tape do dia de hoje. Já está torcendo desde já para não dar certo. Você está torcendo para o que você falou dar certo. Ó, vamos para o intervalo. Na volta tem Kika Branco e tem mais donos da bola. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Você faz melhor quando faz Carrefour. Vitae Turismo. O melhor clube de férias do Brasil. Aproveite as férias de janeiro. Pacote 7 diárias até 4 pessoas com café da manhã. Apenas R$ 925. E não para por aí. No Hotel Fazenda com toda a infraestrutura. Diária a partir de R$ 240 em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Ligue agora na Central de Reserva e consulte nossas promoções. 30715757. Não deixe para a última hora. Ligue 30715757. Vitae Turismo. Aquele abraço para o Wilker Taxista. Esse é amigo do Ramalho, é meu amigo. Kika Branco, as mensagens aí. Ross Reinaldo, entre Mike e Fabiano. Mike sempre, sem questionar. Pergunta do Emerson Francisco pro Edu. Você não acha desnecessária essa guerra pelo Nenê, já que temos o Giovanni Augusto, que também é um bom meia? O Breno Soares, a torcida do Cruzeiro é ingrata. Doutor Giovanni é o melhor presidente do Brasil e 2016 é só alegria. E o William Leal diz que o Ariel Cabral é um verdadeiro Maldonado de 2003. Parabéns, David. Sai um pouquinho mais pro jogo, Maldonado. Responde a pergunta que foi o Cabral. Responde sua pergunta rápido. O Barcelona tinha o Messi que contratou Soares e Neymar. Não precisa falar mais nada. Sempre que vier bom jogador. E justamente, gostei da sua resposta, e justamente a reclamação de boa parte da torcida do Atlético é que faltou elenco. Um abraço de Mário Oliveira, um abraço Eduardo Panzi.
Um abraço, você já esteve mais inspirado, mas eu gosto de você. Vem pra cá, amanhã tem mais os donos da bola, com tudo do mercado do futebol, as novidades de Atlético e Cruzeiro, chegando fortes para a temporada 2016. Um abraço.